Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela fica ousada, ela fica corajosa e agressiva no testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Não, olha, tem igrejas que confundem a coisa e pecam contra o Espírito Santo. Achando que estão cheias do Espírito Santo, elas começam a ficar corajosas, ousadas e agressivas no testemunho do Espírito Santo. E fica esnobando as outras igrejas, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos poder, vocês não têm. Isso aí é orgulho espiritual, isso é coisa do diabo, é coisa do inferno. E isso é uma agressão contra o Espírito Santo, sabia disso? Porque o Espírito Santo, o papel dele é vir e destacar Jesus Cristo. Veja lá em Atos capítulo 2, a pregação toda, a ação toda do Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, tudo. No final, é levar as pessoas a entregarem sua vida a Cristo Jesus. No final do capítulo, não fica o Espírito Santo roubando o show de Jesus, e todo mundo adorando o Espírito Santo, e buscando mais poder do Espírito Santo. Jesus prometeu, Jesus mandou o Espírito Santo, ninguém ficou pedindo por ele. Fala que de repente ele veio. Diz que os apóstolos estavam sentados. Eles não estavam clamando, ó Espírito Santo, passando a noite, jejuando, buscando o Espírito Santo, torcendo o braço de Deus para dar o Espírito Santo. Não, Deus prometeu. E eles estavam assentados, talvez em volta de uma mesa, como naquele tempo. De repente eles foram surpreendidos. Não existe esses métodos da gente atrair o Espírito Santo e... Enfim. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se torna ousada, corajosa e agressiva no testemunho de Jesus Cristo. Na obra missionária, na obra evangelística. Os seus membros vivem e falam de Jesus Cristo. Suas finanças revelam interesse por missões. Sua igreja é muito pequena, mas... toda igreja tem que ter no seu orçamento alguma oferta já para missões. Quanto por cento da sua igreja vai para missões? Quanto da sua igreja vai para ajudar a proclamação do Evangelho em algum outro lugar? Não espera a igreja ser de porte médio para fazer isso. Não espera a igreja ser grande para fazer isso. Começa no orçamento quando é pequeno mesmo. Mesmo que você receba fundos para missões de outra igreja para fazer o trabalho, já aprenda a dar o dízimo daquilo para missões. Mas nós sabemos que numa igreja cheia do Espírito Santo, além de ter essa ousadia para se pregar o Evangelho, para testificar de Jesus para os perdidos, há também o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Eu estou no Evangelho há muito tempo e eu estou cansado de ver gente que fala em línguas, opera milagres e tudo mais, e trata mal o marido, e trata mal os filhos, e trata mal a esposa. Isso daí para mim não vai. Eu preguei ontem à noite no seminário lá, e nós pregamos sobre 1 Timóteo, que fala, aquele que não cuida bem dos da sua própria casa, é pior do que um descrente, ainda que ele fale em língua, que ele expulse demônios. Se o pastor é um péssimo marido, ele tem que parar com o seu ministério, acertar seu casamento primeiro. Eu falei sobre Oséias ontem. Ninguém queria ouvir a mensagem de Oséias. Ele pregava da palavra de Deus e ninguém escutava o que ele estava querendo dizer. Israel desprezava o profeta de Deus. Deus falou para ele, olha, casa com a prostituta. Casa com ela, tem um casamento bonito com uma mulher que não vale nada. Por quê? Porque Deus sabia que os homens não queriam ouvir a pregação, as palavras de Oséias, mas eles não podiam deixar de observar o casamento do servo de Deus. E isso acontece na sua igreja, pode ter certeza disso. Você pode pregar bonito, o adolescente dorme, mas ele observa como é que você trata a sua esposa. E como sua esposa trata você. Estar no ministério é uma responsabilidade para a esposa, para o marido. Ela tem que cuidar muito bem do seu marido e ele tem que cuidar muito bem dela. Porque isso fala mais alto do que o que se prega aqui do púlpito, do domingo. Na minha igreja, quando fica muito pesado o clima assim, para descontrair, eu falo assim, você está ligado? E quem está ligado dá uma palma só assim, plá! Está ligado? É isso, só uma só. Eu comecei a fazer isso, teve uns membros mais antigos que acharam ruim, me chamaram numa sala, falaram para não fazer mais. Eu falei, tá bom, não faço mais. Se escandaliza os irmãos.
Daí eu fiquei um domingo sem fazer. Daí eles me chamaram na sala outra vez e falaram: pastor, nós queremos que o senhor voltasse a fazer, porque nossas crianças estão cobrando. Tá ligado? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que estar presente. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão. Amor é o primeiro de todos. Precisa ter amor. O pessoal quer fazer a igreja crescer, eles pensam num monte de coisa. Vamos mudar a música, vamos mudar. Gente, amor. Tem coisa que atrai mais as pessoas do que amor. Amor, amor, amor. Mas eu queria destacar uma outra coisa. Alegria. Porque parece que o que mais falta, na minha experiência de cristão, em igrejas mais conservadoras, falta alegria. Parece que nós somos castrados da nossa alegria. Parece que os europeus, que são tão sisudos e mais sérios e contidos, vieram para a América Latina e nós somos festeiros, alegres. Nós gostamos de bater palma, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de sorrir, contar piada. E parece que na igreja nós temos que ficar tudo. Está diante de Deus. Deus é bravo, não pode ser alegre. E eu creio que a gente fecha a porta da igreja para muita gente que fala: é muito chato lá. O pastor parece muito bravo. E ele não tem um senso de humor. Alegria é muito importante. Salmo 100 é um salmo didático de como adorar a Deus, como é que Deus quer ser adorado. O que Deus fala nessa aula de adoração? Ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra serviam. Vamos ler juntos? Vamos lá. Celebrai com júbilo, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. E Deus fala que o momento que Ele quer mais que a gente esteja feliz é no momento do ofertório, no momento do dízimo, não é? Deus ama quem dá com alegria, hilarious, né? Quem está, que delícia, 10% do meu salário vai para o Senhor, né? Deus gosta de adoradores alegres. Em Romanos 14, versículo 17 e 18, porque assim, eu por esse texto aqui, porque eu era meio alegre e as pessoas me desprezavam por causa da minha alegria nos cultos. E daí encontrei Romanos 14, 17 a 18. Olha o que fala: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, que nem os judeus ficavam criticando: não pode comer isso, não pode beber. Mas justiça, paz e o que mais? Alegria no Espírito Santo, meus irmãos. Aquele que serve a Deus dessa forma, com alegria, com justiça e paz, ele é agradável a Deus, que Deus é Deus alegre, e é aprovado pelos homens. Se você tiver dois pastores que pregam a palavra de Deus, identicamente, biblicamente, e você mudou para a cidade, você vai visitar a igreja de um pastor e a igreja do outro, você tem que decidir que igreja você vai ficar. Eu tenho certeza que você vai ficar na igreja do pastor mais alegre. Se você quer continuar tristão, bravo, carrancudo e perder membros, continua, meu irmão. Você não agrada nem a Deus, nem aos homens. A Bíblia diz no Salmo 16:11. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O salmista está falando: Senhor Deus, um dia, eu conhecerei o caminho da vida, e eu experimentarei a alegria completa, plena, tua presença. Esse verso está dizendo no mínimo esse verso está dizendo: um Deus alegre merece adoradores alegres. Amém? Um Deus alegre merece adoradores alegres. Prestem um culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 2 fala. Qual o segredo de alegrar-se no Senhor? Qual o segredo de alegrar-se no Senhor? Aqui vai uma mensagem que você pode pregar domingo que vem. Você pega Filipenses e fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Prega sobre isso. Você prega em primeiro lugar: a alegria cristã é um imperativo. É uma ordem. Eu lembro meu pai uma vez, ele fez um passeio, ele sacrificou, ele tinha um Fusca, um VW Bug, um Fusquinha, e 4 filhos adolescentes. Eu tinha 11 anos, meus irmãos mais velhos. E ele inventou de fazer uma viagem de 3.000 quilômetros com a gente. Ele queria proporcionar alegria para a família.
Mas a gente brigava no banco de trás, a gente não estava contente com o passeio. E no primeiro 1.000 quilômetros a gente ficou de cara emburrada com meu pai. E meu pai parou o carro, pediu para minha mãe ficar no carro e pediu para nós descermos. Ele tirou a cinta na beira da estrada e falou: qual o problema com vocês? Isso aqui é um passeio, eu estou sacrificando o meu 13º salário todinho para levar vocês para passear como família, para a gente se divertir. E eu não quero mais ninguém de cara fechada como adolescente idiota no meu carro. Eu quero todo mundo alegre, sorrindo, com uma boa atitude. Entenderam? Todo mundo... Legal. E a partir dali a viagem foi uma bênção. Todo mundo ria, brincava, todo mundo descontraía. Quando alguém ficava mais sério, meu pai só punha a mão na cinta e a pessoa... Mas Deus faz isso conosco. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso não é uma sugestão, isso é um imperativo. Alegria cristã, prega lá, alegria cristã é um imperativo. Alegria cristã, ela é ultra circunstancial. Alegrai-vos no Senhor. Não é alegrai-vos na circunstância, é porque não é porque está com saúde, porque recebeu aumento de salário, porque arranjou uma namorada, porque a igreja está crescendo. Alegrai-vos no Senhor, não nas circunstâncias. As circunstâncias às vezes estão boas, às vezes estão ruins. E a alegria cristã é ultra circunstancial. A alegria cristã, ela é cristocêntrica. A alegria cristã é cristocêntrica. O pastor Clodoaldo falou sobre isso ontem para nós ali no seminário. É seminário? Instituto Bíblico. Centro de Treinamento de Liderança. Vamos lá. Ele falou sobre isso. A alegria cristã é baseada na pessoa de Cristo. Na sua supremacia, na sua dignidade, na sua autoridade, no seu poder, na sua soberania, na sua justiça, na sua graça, na sua providência, na sua sabedoria, na sua vitória certa e final. Alegrai-vos no Senhor. Em Cristo você tem mais do que um cheque de 10 bilhões de euros. Você está com o cheque na mão aqui. A fila do banco pode estar muito longa e não caminha, e você está 6 horas naquela fila, bicha que chama aqui, né? Fila. Você está lá, está todo mundo reclamando do banco, todo mundo reclamando do governo, todo mundo chateado, e você não está nem um pouco preocupado, porque você está com um cheque de 10 bilhões de euros, que você vai, se demorar mais 10 horas, não tem problema, você vai chegar no caixa, você vai sacar aqui. Você fica nessa fila 10 dias, se for o caso. Com alegria, com alegria. A sua salvação, o fato de você estar conectado a Cristo, vale mais do que um cheque de 10 bilhões de dólares. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Amém. Você está ligado? Amém. Ok, vamos lá. A igreja abençoada por Deus, a igreja exemplar, a igreja saudável, a grande igreja, ela tem como base grande poder, o Espírito Santo. E ela tem também, em segundo lugar, grandes pregações. Grandes pregações. No capítulo 2, Pedro prega a Cristo. Pedro não prega o Espírito Santo, meus irmãos. Ele prega a Cristo no poder do Espírito Santo. Ele não fica pregando para a igreja, ficar buscando o Espírito Santo, ficar adorando o Espírito Santo, ficar querendo o poder do Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo não é Deus, não é a pessoa. É uma fonte de poder. Eu quero poder. Eu quero ser a pessoa mais poderosa da igreja. Todo mundo me respeitar. Eu falo grosso, a pessoa cai no chão. Eu falo com amor, a pessoa levanta. Eu quero pegar meu paletó, tirar assim, todo mundo da fileira, cai, né? Eu quero poder. Isso é ambição carnal. E outra coisa, o Espírito Santo não é um objeto de consumo que você vai atrás dele e fala, e aí, como é que faz? Eu quero mais poder, tem pouco lá na minha igreja. O Espírito Santo é uma pessoa a ser adorada, ele é Deus Trino, ele é tão importante quanto Cristo, quanto Deus Pai. Mas o papel dele hoje não é se autopromover, nem pedir que a gente o autopromova. O papel do Espírito Santo é promover a Cristo. Pedro prega um sermão, está aqui em Atos capítulo 2, ele prega a Cristo. Sem piadas, sem historinhas emotivas, pelo contrário. Ele
prega a Cristo, ele confronta o povo com o seu pecado, ele exalta a Cristo, ele desafia os homens ao arrependimento. O resultado dessa pregação do apóstolo Pedro, os pecadores fazem um apelo. Olha que legal, quando o Espírito Santo unge o servo de Deus, a palavra penetra nos corações. E se o pastor não fizer apelo, a pessoa faz apelo. Quantos pastores aqui já não tiveram essa experiência? Da pessoa na porta falar para a gente: pastor, eu queria conversar com o senhor. Daí você vai ver aquela conversa, ele fala: eu queria entregar minha vida a Cristo, eu queria seguir, eu estou ouvindo o senhor pregando lá, Deus está tocando meu coração. É a pessoa fazendo apelo. É a pessoa pedindo para nós: eu quero aceitar Jesus, eu quero entrar no caminho, me orienta, me ajuda, ora comigo. E aconteceu isso, 3.000 almas foram salvas naquele dia. Irmãos, Jesus Cristo, no início do seu ministério, ele não começou operando milagres. No início do seu ministério, fala lá em Mateus capítulo 4, ele começou pregando arrependimento e o reino dos céus. Pregando arrependimento e o reino dos céus. Igreja grande aos olhos de Deus, é uma igreja marcada por grande pregação. Paulo disse, e vocês precisam acreditar. O apóstolo Paulo disse, e vocês precisam acreditar: Deus decidiu salvar os eleitos dele através da loucura da pregação da palavra de Deus. Não é através de milagres, não é através de coisas sobrenaturais, é através da loucura da pregação da palavra de Deus. Uma grande igreja tem grandes pregações. Um púlpito forte acaba sendo usado por Deus para gerar uma igreja forte. Um púlpito fraco, igreja fraca. Louvo a Deus por um livro que me deram quando eu estava no começo do meu ministério. Eu estava tendo gastrite de tanto tomar cafezinho na casa das pessoas. E daí me deram um livro que falaram para mim: sua prioridade, pastor, não é visitar todo mundo que quer a sua visita. Sua prioridade é dobrar o joelho, orar, abrir a palavra e preparar uma feijoada, preparar um prato muito delicioso para toda a igreja. Um sermão que exalta o nome do Senhor e que confronta as pessoas, que conforta, que exorta. Olha, o seu papel é pregar a palavra de Deus. E esse livro é todo baseado num exemplo do livro de Atos, no capítulo 6. Quando há um problema dentro da igreja, entre as viúvas, e a igreja vai até os apóstolos e fala: olha, ajuda a gente aí, porque está dando briga. É melhor vocês distribuírem as cestas básicas da igreja, os alimentos. E eles falam o quê? Eles falam: não é certo, não é de acordo com a que nós, apóstolos, pastores da igreja, negligenciemos a oração, o estudo da palavra e o ensino da palavra. Prioridade do pastor é pregar. Sabe o que aconteceu comigo? A partir desse dia, eu comecei a ter um monte de pessoas com raiva de mim, porque eu não tomava mais cafezinho na casa deles. Eu não ia em todas as festinhas. Cadê o pastor? Minha esposa, na festinha, falou: cadê o pastor? Ele está em casa preparando o sermão. E a pessoa ficava bravo, sentava lá atrás. Mas quando eu, com o sermão bem preparado, começava a pregar, aquela pessoa começava, e no final da porta, no final do culto, a pessoa me agradecia e toda a inimizade caía por terra, porque ele saía alimentado com a palavra de Deus. Agora, se eu fico tomando cafezinho com ele, eu abençoo a ele, talvez com aconselhamento, tudo, mas todo mundo vai ter um sermãozinho feito de qualquer jeito, no domingo. A igreja vai enfraquecer. E tem aqueles irmãos que eles sabem como pegar e sugar o pastor, o tempo do pastor. O pastor conversa com um e conversa com aquele irmão. Conversa com um, conversa com aquele irmão. Vai numa família e vai naquele irmão. Tem aquele irmão que está sempre com problema, ele está sempre elogiando o pastor e querendo o pastor. Ele sabe como sugar o pastor. E se o pastor não tomar cuidado, ele só pastoreia aquela pessoa. E a igreja morre. Igreja, irmãos, voltando ao nosso ponto, a igreja tem grandes pregações. Coloca na sua cabeça: igreja é igual a um grande restaurante. A igreja é igual a um bom restaurante, deve ser, ou igual restaurantes. Tem um restaurante bom, um restaurante ruim. O restaurante bom como que é? É aquele que tem cadeiras, que tem estacionamento, que tem cortinas de voal, que tem obras de arte, que tem talheres de prata, de ouro, de cristal. Tudo bem, o restaurante pode ter tudo isso, mas o principal que ele tem que ter é comida boa.
Não adianta você ter cristal, quadros de arte, tudo isso, mesa boa, cadeira confortável e comida ruim. E tem restaurante que a gente vai que é fraco, é sujinho. É sujinho não, mas é sujinho. Sujinho, apaga o sujinho. Restaurante que é simples, bem simples, até feio. Vamos colocar feio, feinho. A cadeira é dura, a cadeira ginga. A mesa é uma mesa velha. Mas quando a dona Maria traz aquele prato de arroz com feijão, bife acebolado e salada, aquilo cheira gostoso, o cheiro do alho vem, ai que delícia, e você come, e você sai falando para todo mundo, olha, não se engane com a aparência, aquele restaurante é simplesinho, é feinho, mas a comida é uma delícia. E as pessoas vão começar a vir na sua igreja, e lotar seu salãozinho, porque você está alimentando as pessoas com a palavra de Deus. Martin Lloyd Jones, aos 27 anos, ele abriu mão de ser chefe, assistente clínico do médico do rei da Inglaterra, para ser pastor, para ser pregador do evangelho. Olha o que ele falou assim, tá aí? Ah não, esse aí é o pastor que não prepara o sermão. Ele não prepara o sermão dele? O que acontece com ele? Até ele dorme no sermão dele mesmo. Ele vai pregando. A aula dele é tão chata que ele acaba dormindo. Alguém falou assim ali embaixo, na plateia, um irmão falou para o outro: acho que o erro do pastor aconteceu quando ele disse: conforme prego a vocês, em primeiro lugar, prego a mim mesmo. Vamos lá, Lloyd Jones. Lloyd Jones falou assim, olha, ele deixou de ser chefe assistente dos médicos do rei da Inglaterra. Para quê? Para pregar o evangelho. Por quê? Ele falou, para mim a obra de pregar é o mais elevado, o maior e o mais glorioso chamado que alguém pode receber. Amém? João disse o seguinte, João Calvino disse assim, pregação, por isso a gente não pode brincar com pregação. Pregação é a exposição pública das Escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus está presente em julgamento e em graça. Quando você está pregando, meu irmão, o Espírito Santo está julgando, ele está trazendo convicção do pecado, e ele está salvando as pessoas, e abençoando e perdoando os arrependidos. É uma coisa, não tem nenhum programa de televisão, não tem nenhum jogo de futebol que substitua um culto onde o pregador está na unção do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. John Blanchard falou assim, a pregação eficiente é a expressão dinâmica de uma palavra divina, que se apossou da mente e do coração do pregador. Pastores, faça esse lema para você. Nunca pregar um sermão que não aqueceu e incendiou seu coração. Não deixe seus estudos, não saia dos seus joelhos, enquanto aquela verdade da palavra de Deus não estiver ardendo no seu coração. E quando você subir, pegando fogo, quanto aquela verdade bíblica que você está pregando, sabe o que vai acontecer? Até o incrédulo, que nem convertido ele quer ver alguém pegando fogo no púlpito. Até os incrédulos, eles ficam assim, atraídos por alguém que está pregando com convicção. Tem uma história que fala o seguinte, tinha essa mulher que convertida, o marido não se converteu. E ela orando e convidando ele para ir na igreja. E ele nunca ia na igreja dela. E ela orando, um dia ela conseguiu que ele fosse à igreja. Ele foi à igreja e não foi nunca mais. E ela ficou alegre e depois frustrada. Mas ela começou a chegar em casa e começou a ver que ele estava ouvindo um pregador na televisão. Se eu não me engano era o Billy Graham. Billy Graham estava passando na televisão várias mensagens dele. E ela chegava em casa e via ele assistindo o pregador Billy Graham na televisão. E ela falou para ele o seguinte: por que você aceita ficar vendo esse pregador de televisão e não vai na minha igreja ouvir o meu pastor? Sabe qual foi a resposta dele? Esse da televisão acredita no que ele está pregando. O seu não, parece que não acredita não. Parece que está dando uma aulinha lá. Meus irmãos, hoje tal, obrigado, amém. Se a palavra de Deus realmente é palavra de Deus, como é que você vai pregar ela numa boa, frio?
indiferente, calmo, tranquilo, como se fosse um assunto qualquer. Vamos pular aqui uma igreja, quarto ponto. Uma igreja, pode pular aí. Igreja grande aos olhos de Deus, ela enfrenta grande perseguição. Um dos segredos da igreja, lá em Atos, tem gente que fica falando assim: eu queria ter participado da igreja primitiva, eu queria estar com os apóstolos. Parece que esse pessoal não leu capítulo 8. Você queria estar lá? Olha o que diz lá, fala assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Eu escrevi aqui com a minha letra, eu não estou entendendo a minha letra. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, corridos das suas casas, dos seus empregos, das suas famílias, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Depois o próximo versículo fala que a igreja sepultou um dos melhores homens que ela tinha, um dos melhores líderes, Estevão, ele foi morto. E depois fala que Saulo assolava a igreja de Cristo, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, enxotando eles dentro da cadeia, do cárcere, da prisão. Mas no capítulo 12, no final do capítulo 12, fala que apesar dessas perseguições, aonde essa igreja ia, ela ia anunciando o reino, pregando, e a palavra de Deus prosperava e crescia. O que eu quero dizer é o seguinte: uma igreja grande aos olhos de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem a base do poder, ela tem, o que mais? Ela tem grandes pregações e grandes pregadores, ela enfrenta grande perseguição. Perseguição é algo desconfortável, é algo que traz tristeza, é algo que incomoda a gente, é algo indesejável. Mas a verdade é que aonde há perseguição, a igreja de Cristo, ela prospera. A igreja de Cristo cresce em poder, cresce em zelo, cresce em pureza. A perseguição tem sido usada por Deus para santificar a sua igreja. Hoje há um tipo de perseguição diferente. O diabo hoje persegue a nós lá no Brasil, não sei se vocês aqui, de um jeito sutil, psicológica. As pessoas falam para os meus jovens na faculdade: que bom, você é cristão evangélico, que legal, parabéns. Mas por favor, não me diga que só Jesus é o caminho, não seja exclusivista. Eu respeito você tem que respeitar o meu Buda, você tem que respeitar o meu Alá, você tem que respeitar o meu ateísmo. Nós temos que respeitar todo mundo. Não vem pregando que Jesus é o caminho, e sem ele eu vou para o inferno. Aí não dá, isso é coisa, você está sendo muito agressivo, você está sendo, a palavra é intolerante. E desta forma, coloca você como, se você for partir para esse negócio de Jesus, exclusivismo, você vai ficar, não vai tomar cerveja com a gente, você não vai ter comunhão com a gente, você não vai fazer parte do nosso grupo, vai isolando a pessoa. O mundo hoje está assim: olha, não tem nada de errado você ter sua fé, ir na sua igreja, pregar o seu Cristo e as suas crenças. Mas sutilmente, o diabo colocou na casa de cada um de nós televisão, colocou na casa de cada um de nós internet. E através da televisão, da internet, no Brasil, o que tem acontecido assim? A televisão, ela está, pouco a pouco, ela começou com padrões quase cristãos nos anos 50. Então, nunca mostrava um casal se beijando em público. Mas daí, ela devagar foi indo, e os crentes foram acostumando. Daqui a pouco mostra um casal dando um selinho, um beijinho. Depois mostra um beijo mais longo. E os crentes, a televisão é boa, mas aquele negócio de beijo lá, tudo. Mas depois eles acostumaram com o beijo. E daqui a pouco eles vão colocando mais uma coisa, mais outra coisa. E hoje nós estamos saindo do culto de domingo à noite, adoramos a Deus, ouvimos a palavra de Deus. E é costume de muitas famílias ligar a televisão. E lá tem de tudo, coisa boa e coisa horrível, coisa anti-Deus, anticristão.
Lá promove-se o homossexualismo, o adultério, o divórcio, o aborto, promove-se tudo. E a gente foi acostumando. Estamos sim sendo perseguidos psicologicamente, de forma sutil. Talvez não dói tanto, mas destrói tanto quanto. Tome cuidado, abra seus olhos. A igreja, ela tem que entender que ela está numa batalha, numa guerra. Ela tem que ser diferente do mundo. Nós temos que, no nosso pregar, sempre a palavra de Deus chama a gente. Nós devemos pregar o que a palavra de Deus fala, sempre chamando as pessoas à santidade de vida, à santificação, ao autoexame. O seu membro, ele passa a semana ali sendo exposto às coisas do mundo. Ele precisa domingo alguém que fala para ele, olha, nós estamos numa batalha. Nós não estamos no paraíso, não estamos no céu ainda. Abra os olhos, cuidado, o inimigo é sagaz, o inimigo é sutil. Fica esperto, santifique-se. Quinta coisa, uma grande igreja. Uma grande igreja tem grandes promessas. Ela enfrenta grande perseguição, mas ela tem também grandes promessas. A pergunta que eu faço aqui ao texto é o seguinte: qual que era a grande motivação? O que motivava esses apóstolos a pregar o evangelho, a cuidar da igreja de Cristo, e ao ponto deles, mais tarde, até mesmo morrer pelo nome de Cristo? O que motivou esses homens? E que motivação que eles passaram para a igreja, para os membros da sua igreja? E eu tenho certeza, meus irmãos, resumindo o ponto aqui, eu tenho certeza que foram as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele falou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. A presença de Jesus era o que motivava esses apóstolos. A palavra de Jesus, quando ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu vos preparar lugar, eu voltarei para buscar a vocês, para que aonde quer que eu esteja, vocês estejam comigo para todo sempre. Esse tipo de promessa de Cristo é que animava os apóstolos, é que motivava o coração deles. Jesus não os abandonou, Jesus os deixou, não os deixou órfãos, Ele deu o seu Santo Espírito, Ele prometeu a sua presença. E Ele disse o seguinte: quando a morte chegar, não tenham medo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E não morrerá eternamente. Por isso o apóstolo Paulo falou: para mim, o viver não é ficar rico, não é ser feliz. Para mim, o viver é Cristo, o morrer que é lucro. Eles tinham grande promessa. Tem um artigo na revista Forbes que saiu alguns anos atrás. Era aniversário da revista Forbes. A revista Forbes é uma revista voltada para os mais ricos, os mais famosos, sabe? Os que têm mais, os bambambãs do mundo. E teve uma articulista cristã que escreveu um artigo dizendo assim: se estamos tão bem, por que nos sentimos tão mal? Se nós estamos tão bem, por que nos sentimos tão mal? O argumento dela era o seguinte: se a nossa geração tem mais conforto do que qualquer um dos nossos antepassados, se nós temos tudo, nós herdamos dos nossos pais riqueza de mão beijada, por que nós sentimos tão mal? Especialmente comparando-se com os nossos pais, que foram e começaram do zero, e eles lutaram, e eles sofreram muito, e eles tinham uma luta que nós não temos, e eles conseguiram, com muita luta, esforço, investimento e trabalho, eles conseguiram legar para nós riquezas. Mas eles, que tinham tanto sofrimento, e luta e desafio, eles não tinham as depressões que nós temos, eles não tinham as neuroses que nós temos, síndromes do pânico que nós temos, eles não tinham esse monte de doenças psicológicas. Se nós estamos tão bem, por que nos sentimos tão mal? E eles que estavam tão mal, por que se sentiam tão bem? E ela chegou na conclusão na revista Forbes, de que eles, apesar das lutas e tribulações, eles ficavam bem, porque eles tinham um pé aqui na terra, mas eles tinham outro pé lá no céu. Os hinos que eles cantavam naquela época
falavam sobre a nossa lida, a nossa luta aqui na terra, mas falavam também, sempre a última estrofe do hino falava sobre quando eu ao céu chegar, quando os meus dias aqui terminar, e falava sempre do céu. Pega os hinos tradicionais e você vai ver, toda a última estrofe termina com essa grande esperança que resolve tudo, que se a vida aqui, por mais difícil que esteja hoje, não tem problema, eu vou para a presença de Deus, o céu é certo, a vitória é conquistada. A igreja que é grande aos olhos de Deus, ela tem grande promessa. Irmãos, eu prego frequentemente sobre o céu. Toda vez que eu estou pregando e aparece sobre o céu, eu faço questão de falar sobre o céu. Quase não se prega mais sobre o céu hoje. Lá no Brasil, as músicas são todas de louvor a Deus, fala de várias coisas, mas ninguém fala da vida eterna, ninguém fala do céu mais, não tem mais poeta falando sobre o céu. Então, quando morre alguém na minha igreja, eu não tenho, porque a nossa igreja tem uma liturgia mais contemporânea. Então, os jovens, eu falei, e aí, uma música para o funeral do irmão que faleceu. Não tem música para o funeral, que fala sobre céu, sobre a morte, sobre nossa esperança em Cristo, ressurreição. Daí tem que ir para os hinos antigos. E tem um jovem que eu ganhei, que Deus nos deu. Ele chama Maurício. O Maurício veio de uma igreja neopentecostal, que está na televisão bastante, eles estão lá na minha cidade. E o Maurício, ele veio para a nossa igreja como? Ele foi batista há muito tempo, daí ele foi para essa igreja neopentecostal, ficou lá, porque lá falava de prosperidade. Mas daí a mãe dele faleceu. A mãe dele faleceu, e ele pediu para o pastor ir fazer o funeral. E o pastor falou que não podia, porque ele tinha outro compromisso e tudo mais, tal. E daí ele ficou desesperado. Lá vela-se o corpo de um dia para o outro. E esse pastor não providenciou ninguém no lugar dele para fazer uma igreja grande, não providenciou ninguém. Ele se sentiu deixado para trás. Daí uma vizinha dele falou, eu vou ligar para o pastor Silas, talvez ele possa ir. Daí eu fui com os irmãos da nossa igreja, levaram um acordeão, cantamos. Eu conheci a história dessa mulher. Ela era uma pessoa que foi da nossa igreja. Fizemos lá... E daí esse rapaz, no próximo domingo, ele foi na igreja dele, acabou o culto, ele veio, entrou no meio do culto na minha igreja. Daí no próximo domingo, mesma coisa, ele fez isso um mês, daí ele parou de ir na outra igreja. Ele falou, pastor, eles só pregam sobre essa vida, eles não preparam a gente para outra vida. Então pensa bem nisso daí. Concluindo nossa mensagem. Irmãos, eu sei que, assim como eu, você pastor, você líder, tem no teu coração desejo de ver a igreja de Cristo crescendo. Tem um desejo no seu coração de ver Moçambique sendo conquistado para Jesus Cristo. E pensando especificamente na sua família imediata, na sua igreja. Ver a sua igreja crescendo. Sua igreja local tendo que derrubar a parede, aumentar o salão, alugar um salão maior. Que gostoso, que delícia. Deus tem me dado essa alegria lá no Brasil. E eu espero que Ele dê para você também. E acredito que muitos estão tendo essa alegria. Mas, irmãos, nós não podemos deixar que essa nossa ansiedade, anseio de ter uma igreja grande, venha impedir a gente de ser uma grande igreja aos olhos de Deus. Mas para isso nós vamos lembrar o seguinte, uma coisa que o pessoal do livro de Atos, da igreja primitiva, sabia, é que é Deus que dá o crescimento. Então esse negócio de crescer a igreja, esquece isso não é sua responsabilidade, esse peso não pode ficar nas suas costas. Isso aí pertence a Deus. Veja isso no livro de Atos. Você vê que no livro o autor de Atos, Lucas, ele várias vezes, ele fala do crescimento da igreja e dá o crédito a Deus. O tempo todo ele faz isso. Infelizmente eu não tenho para colocar no quadro para você. Mas em Atos 2,47, 3.000 são batizados. E a igreja vai muito bem. Daí ele termina o capítulo falando como? E acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? O Senhor, não eram os apóstolos. Depois, quando o evangelho se alastrou entre os gentios, os apóstolos concluíram, no capítulo 11, versículo 18, eles falam, logo também os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Depois no capítulo 11, versículo 21, fala assim, e a mão do Senhor está com ele, e muitos crendo, se converteram
ao Senhor. Mas por quê? Porque a boa mão do Senhor estava com eles, muitos creram. E depois no capítulo 48, capítulo 13 e 48 fala: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados no passado para a vida eterna. Paulo, Filipos, capítulo 16, versículo 14, ele fala: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos estava enquanto pregávamos o evangelho, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, e ela foi batizada. É o Senhor que abre o coração, é o Senhor que dá o crescimento para a igreja. O pessoal desta igreja sadia, desta grande Deus, eles sabiam, eu preciso saber, você precisa saber, que o responsável pelo crescimento da igreja é o Senhor Deus. Não é a eloquência do pregador, o seu preparo acadêmico, dos líderes, não é o programa teatral, não é a música, não é o coral, não é a banda, não é o quarteto, não é o solista, não são as táticas chocantes e sensacionalistas. Não adianta fazer teatro que arrepia todo mundo, não adianta fazer teatro que emociona todo mundo. Isso talvez até tenha o seu lugar de vez em quando. Mas quem dá o crescimento, o responsável pela multiplicação da sua própria igreja, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Os coríntios entenderam isso daí. Ou melhor, os crentes em Corinto não entenderam isso. Abra sua Bíblia rapidinho comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Os coríntios, eles não entenderam isso. Talvez os seus membros não entendem isso. Por isso que eles falam: eu gosto quando o pastor tal prega, eu gosto quando o pastor tal fala, eu não gosto desse pastor, eu gosto daquele outro. E acontecia isso lá em Corinto. Tinha gente que gostava de Pedro, tinha gente que gostava de Paulo, tinha gente que gostava de Apolo. E Paulo fala para essa igreja: quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Se você crê, é porque o Senhor concedeu isso para você. Paulo fala: eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus é tudo em todos. Deus que é tudo em todos. É Ele que dá para a sua igreja. Amém? Paulo fala em Filipenses 1,6, ele fala: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma outra ilustração de Billy Graham. Eu cresci, veja bem, numa igreja arminiana que falava muito de Billy Graham. Mas eu gosto dessa ilustração, porque fala que Billy Graham estava num voo e tinha um bêbado dentro do avião que estava incomodando muito todo mundo, inclusive a comissária de bordo. Ela pedia para ele se assentar, ficar no cinto de segurança, falar baixo, e ele bagunçando e tudo mais. E daí tem uma hora que aquele homem, olhando, importunando a comissária, ele olhou e viu o Billy Graham. E ele reconheceu o Billy Graham na sua embriaguez. Ele falou: pastor Billy Graham, foi você que me converteu. E o pastor Billy Graham falou: realmente, fui eu que te converti, porque se tivesse sido Jesus, você não seria essa pessoa que você está sendo agora. Quem converte não é Billy Graham, quem converte não é você, quem converte não é a banda, quem converte não é o teatro, quem converte é Deus. É Deus, é Ele que dá o crescimento. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós confiarmos no poder do Espírito Santo, confiarmos na palavra de Deus, pregarmos e vivermos com fidelidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós, como pastores, nessa conferência, estamos, Pai, desejando o crescimento numérico e espiritual da sua igreja. Estamos aqui, Senhor, esperando que o Senhor fale conosco, algo que venha nos ajudar, algo que talvez não estamos fazendo, devemos fazer. Ajuda cada um de nós a aplicar, ajuda cada um de nós a aplicar essas verdades que nós acabamos de ver.
a obra do Teu Santo Espírito na igreja primitiva, Senhor. Que nós possamos pegar esses princípios principais, esses princípios, Pai, eternos, e possamos aplicar no nosso ministério, na nossa vida, na nossa igreja. E que assim o Teu nome seja glorificado, exaltado. E que assim, Pai, o Senhor possa soprar com poder através dos nossos cultos, comunhões, através dos estudos, através dos projetos da nossa igreja. E, Pai, que para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, pela Tua graça, haja, Senhor, crescimento, primeiro espiritual e depois numérico também. É isso que nós clamamos nessa conferência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.